Cumprimento a todos com a paz do meu Deus Jeová, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje eu vou fazer umas sequências de vídeos expondo os erros da doutrina da Igreja Católica. Eu fui católico de batismo, catecismo, frequentei muitas missas aos domingos, sou de uma família italiana, não tinha como não fugir, né, do catolicismo. Até que um dia foi me confrontado a palavra de Deus, a Bíblia, foi me confrontada e eu tive dúvidas sobre a doutrina católica. A partir daí eu quis ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, para saber quem era que estava com a razão, se eram os evangélicos ou se eram os católicos. E a partir daí eu me converti, a partir da leitura da Bíblia, eu me converti ao evangelho, muitos dizem protestantes, né? Mas eu acho mais bonito falar evangélicos, né? A partir do momento que eu li a Bíblia, foi impossível eu continuar na Igreja Católica, na doutrina católica. Então, a partir de hoje eu vou fazer uma sequência de vídeos mostrando os erros da Igreja Católica. Para começar este vídeo, eu quero explicar o que é pecado. Em 1 João, não é o João do começo do Novo Testamento, não, é lá do final, próximo de Apocalipse. 1 João, versículo 3, capítulo 4, a palavra do Senhor diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o que é o pecado? O pecado é tudo que fazemos ao contrário do que está escrito na palavra de Deus, né? Tudo que está escrito na palavra de Deus e nós fazemos ao contrário é pecado. Isso é o significado da palavra pecado, né? A Igreja Católica, ela toma como base da sua doutrina a Bíblia. Só que ela prega somente o que lhe convém, né? Os seus erros, os seus pecados, ela não mostra para os seus fiéis. Tanto que a Igreja Católica não prega a Bíblia, né? Nas suas missas, né? Que eles leem somente aquele jornalzinho que ano a ano é a mesma coisa, né? Eles pregam muitos versículos bíblicos, mas o fundamental, os erros, eles não mostram e também não induzem, né, as pessoas, aos seus fiéis, a ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia vai se descobrir o erro, né, da sua doutrina, né? E o que mais abomina a Deus é a adoração a imagens de escultura. De Gênesis, que é o primeiro livro, Apocalipse, que é o último livro, é pregado contra
né, adoração de imagens de escultura. Ou seja, é como que é chamado o pecado de idolatria, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, primeiro, que é o primeiro mandamento, né, da palavra do Senhor. A palavra diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí faço, né, uma pergunta, né, para os católicos. Aparecida, que chamam de Nossa Senhora Aparecida, não é uma imagem de escultura, né? Que a história diz que foi achada por pescadores em suas redes enquanto pescavam, né? Vocês adorando a Nossa Senhora, a Senhora Aparecida, que é uma imagem de escultura, vocês estão fazendo a vontade de Deus ou a vontade da religião? Né? Vou dar mais um exemplo de que é um erro adorar imagens de escultura, que está no livro de Isaías 44, do versículo 9 até o 20. A palavra do Senhor diz aqui, do versículo 9 até o 20. Isaías foi um profeta, né? E segundo estudiosos, segundo teólogos, ele mesmo que escreveu esse livro, o livro de Isaías, né? Eu vou ler aqui então, Isaías 44, do versículo 9 até o 20. A palavra do Senhor diz: Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidades, e as coisas mais desejáveis são de nenhum préstimos. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores serão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntam-se todos e levantem-se, assombração e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e forma um martelo e o lavra com a força de seu braço. Ele tem fome e a força falta e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almarga, a plana com cepilho e marca com compasso. E faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros,
ou toma um cipreste ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão o homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Se prostrar é se ajoelhar diante dele. E fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo. Está falando da madeira, da árvore. Contra metade come carne. Assa se farta também e se aquenta. E diz, ora já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto da madeira faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, inclina-se e ora a ela e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem e nada entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações, para que não entendam. Nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei, e eu que saiu de uma árvore? Apacenta de cinzas o seu coração, enganado o desviou de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há mentira na minha mão direita. Ou seja, Isaías está explicando que naquela época os antigos faziam as imagens de escultura de madeira. Ele está querendo mostrar que a pessoa vai lá, corta uma árvore, uma parte da madeira faz móveis, outra parte usa no fogo, e o que lhe sobrou lhe faz uma imagem de escultura e adora a ela. Ele usou aqui como exemplo a madeira, mas uma imagem de escultura pode ser feita de barro, pode ser feita de argila, né? Ele usou a madeira como um exemplo. E é o que fazem hoje muitos, imagens de escultura e adora elas. E a palavra do Senhor diz aqui, no 19, nenhum deles toma a peito e não tem conhecimento nem entendimento para dizer que metade da madeira queimou no fogo e a outra metade fez uma imagem de escultura para adorá-la. E olha o final no 20, o que diz isso. Apacenta de cinzas o seu coração enganado. O desviou de maneira que não pode livrar a sua alma. Meu irmão, quem adora imagem de escultura está fora da presença de Deus. E a palavra daqui é clara. Quem adora a imagem de escultura está com seu coração enganado e não poderá livrar a sua alma. Ou seja, não poderá chegar à salvação. Que mais Deus abomina na palavra dele, do início ao fim, é a adoração de imagens de escultura, que é chamado pecado da idolatria. Né? Está explicado, né, irmãos? Que a imagem de escultura é errada. Quem adora a imagem de escultura está com o coração enganado e não pode salvar a sua alma. Em Romanos 1, no capítulo... Romanos, no livro de Romanos, capítulo 1, 25, a palavra do Senhor diz assim:
pois mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, a Igreja Católica induz os seus fiéis ao erro. E aqui a própria palavra diz: Deus, o Criador, e a imagem de escultura, a criatura. E aqui diz que o homem transformou a verdade de Deus em mentira e adoraram mais a criatura do que o Criador. Né? Aí faço uma pergunta, né? Imagem de escultura é errado. Se imagem de escultura é errado, se o homem não tem a capacidade, vamos pensar também, consciência, gente. Eu vou fabricar uma imagem de escultura e ela vai praticar milagres? Que poder que eu tenho para fabricar um Deus? Né? Aí vão dizer, mas a imagem de Aparecida faz milagres, né? Muitos milagres são alcançados aos seus fiéis. Eu vou explicar o que é que acontece e da onde que saem os milagres de Aparecida. Primeira coisa que eu quero explicar é o que é Deus. No Salmo 82, no primeiro versículo, a palavra diz: Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Então vou explicar o que é o significado da palavra Deus. Deus é um título. O significado da palavra Deus é um ser superior a nós, capaz de fazer o que nós não fazemos, que nós chamamos de milagres. Né? Isso é um Deus. Então, o Deus Pai de Jeová, ele é o Deus maior. Como diz aqui a palavra, Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Então, existem muitos deuses. Como estou dizendo aqui. Deus é um título, não é uma pessoa. O nome do Pai de Jesus, o meu Deus, é Jeová. Ele é meu Deus porque ele é poderoso e ele faz coisas que eu não sou capaz de fazer. Ele é capaz de curar enfermos, né? Libertar cativos, né? Deus faz milagres, muitos milagres. E Satanás também é Deus. O Espírito Santo que se move no nosso meio, ele também é um Deus. Então existem muitos deuses, só que Deus Jeová é o Deus maior. Então, Jeová é Deus, Lúcifer, Satanás é Deus também. E ele tem poder e autoridade para fazer milagres. Os anjos também são deuses. E os demônios, que são os anjos caídos, os anjos negros, que estão do lado de Satanás, também são deuses. E tanto os anjos do bem como os anjos do mal são capazes de fazer milagre. Né? Então, está entendido o que é Deus. Né? Deus é um ser superior capaz de fazer milagres, coisas que nós não fazemos.
Então, existem muitos deuses. Segunda coisa que eu quero explicar aqui, em Coríntios 2, na 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a palavra de Deus diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, ali diz que Satanás, ele se transfigura em forma de luz. Ele é Deus, ele tem poder para fazer milagres. Certo? Então, já sabemos o que é Deus e sabemos que Satanás tem poder também e é capaz de fazer milagres. Aí vamos começar, vou contar por cima a história de Aparecida. Aparecida havia uns pescadores, né? Como foi encontrada Aparecida? Eles, num rio próximo à cidade de Aparecida, que hoje, onde foi encontrada a imagem lá, foi fundada uma cidade com o nome de Aparecida. Havia os pescadores pescando e lançavam-se as redes e não pescavam nada. Pescava nada. Era uma noite muito ruim para a pesca, estava. Até o momento que, ao puxar a rede, veio a imagem de escultura, né? Tirou a imagem da rede e foram lançar as redes novamente. E após tirar a imagem de escultura, que eles lançaram a rede, houve, vamos dizer assim, um milagre. Porque eles lançavam as redes e as redes se enchiam de peixes. E eles puxavam aquelas redes, né? E lançavam novamente a rede. E se enchiam as redes novamente de peixe. Então eles atribuíram aquele milagre à imagem. Uma imagem, é impossível uma imagem fabricada por mão de homens fazer milagres. Então Satanás, com a sua astúcia, fez esse milagre. E atribuíram esse milagre à imagem. Porque Satanás é astuto. Ele sabia que eles iam atribuir os milagres à imagem, para tirar o povo da presença de Deus. Porque atribuindo aquele milagre à imagem, milhões e milhões hoje adoram essa imagem de Aparecida. E continuou a acontecer milagres. Até hoje acontecem milagres através dito da imagem Aparecida. Só que a imagem é incapaz de fazer qualquer milagre. Tem dois tipos de milagre que eu vou dizer. Um, que é como Satanás, ele é poderoso, ele é milagroso também, ele é capaz de fazer milagres. Ele opera na vida daqueles que buscam a ele. Porque quem está buscando a imagem não está buscando a Deus, porque está contra a palavra de Deus. Então quem adora a imagem está adorando Satanás. Está adorando o inimigo. O significado da palavra Satanás é inimigo. Aí muitos milagres acontecem através do inimigo. E muitos milagres também acontecem pela fé devocional da pessoa. Isso é o segredo de Aparecida. Porque uma imagem de escultura
não é capaz de fazer um milagre, uma imagem de escultura fabricada por mão de homens. Né? Eu quero que essa palavra seja bem clara, que as pessoas possam meditar, né, nessa palavra. Porque tudo que eu preguei veio da Bíblia. E a Igreja Católica começa a errar no primeiro mandamento. Eu vou ler novamente o primeiro mandamento. Êxodo 20, capítulo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, se você adora a imagem de escultura, você está fora da presença de Deus. Assim como eu, irmão, eu aceitei a palavra de Deus. Espero que muitos aceitem a palavra de Deus. Como disse Deus princípio, eu vou começar a fazer uma sequência de vídeos mostrando os erros da Igreja Católica. Porque eu era católico e eu não conhecia a palavra de Deus. Hoje eu conheço a palavra de Deus. Muitos milagres foram feitos na minha vida. Peço